Bom, continuando aí então, né, a nossa conversa a respeito das provas, né, o juiz, ele quando vai julgar, já falei no início da aula, ele não pode em nenhum aspecto, né, ele não pode se valer de conhecimentos pessoais para julgar. Por exemplo, ele saiu, estava lá com o carro na avenida e viu um conhecido se envolver num acidente. E aí ele viu que o conhecido seu, o vizinho, sei lá, ele estava correto. Quem provocou o acidente, né, através de uma das modalidades de culpa, imperícia, negligência, imprudência, foi a outra pessoa. E vem uma ação para que ele possa julgar. Ele não pode desprezar o que foi produzido nos autos para, através de conhecimentos próprios, fazer o julgamento. Mas ele poderá, você entendeu? Por força do artigo 375, aplicar regras de experiência comum, né? Ou seja, ele vai observar o seguinte: no mundo, né? Ou seja, na prática, o que uma pessoa comum faria naquele caso? Por exemplo, ele está julgando lá uma questão empresarial. Alguém está pedindo, por exemplo, a destituição de um gerente, de um sócio administrador, da administração daquela sociedade, daquela empresa. O juiz, no momento de julgar, ele vai ver, bom, uma pessoa comum, como ela agiria nesse caso. E aí ele pega essa experiência comum, essa prática de conduta comum e aplica lá no processo, né? É lógico que ele não pode aplicar essas regras, né, de experiência comum quando exigir prova técnica, né? E o artigo 375 ele é bem claro, né? Diz lá na parte final, salvo, né, ressalvado quando a estas o exame pericial. Então, quando for questão complexa mesmo, que o juiz não tem essa experiência, não tem esse conhecimento a respeito de condutas práticas cotidianas, é que ele vai determinar uma perícia. E aí, nesse caso, o juiz também tem a liberdade, né, de determinar livremente aí a prova, já falamos lá atrás, né? As partes é que devem requerer as provas que sejam interessantes, produzi-las que sejam interessantes. O juiz também pode determinar que essas provas sejam produzidas. Porque a produção, a constituição da prova no processo, ela obedece aí alguns momentos. Tem o momento da proposição da prova, né, que é aquela na qual o juiz, as partes vão requerer a prova. Tem a fase da admissão, que é aquela fase em que o juiz vai verificar se a prova deve ou não ser produzida. Já vimos que o juiz não é obrigado a admitir todas as provas, desde que de forma fundamentada ele pode refutá-las, né? E uma vez admitida a prova, nós temos uma outra fase, que é a fase de produção da prova. Por exemplo, requer-se o depoimento de testemunhas, né? É a proposição. O juiz vai lá, avalia se é necessária a produção dessa prova. Ele defere. Bom, fase de admissão. Depois nós temos a fase de produção. E aí esse depoimento testemunhal será produzido onde? Será produzido lá na audiência de instrução e julgamento, né? E temos uma quarta fase aí, né, na constituição da prova, que é a valoração. Então, a parte requereu, o juiz admitiu, ela foi produzida, e agora? O quanto vale aquela prova? Qual será o valor daquela prova para o autor ou para o réu? Isso nós chamamos de valoração da prova. E o juiz é que vai fazer isso lá no momento em que vai fazer, né, o seu julgamento. Já falamos também anteriormente que a prova ela deve ser feita com relação a fatos e não com relação a direitos, né? E o artigo 376 ele cuida dessa parte, dizendo lá que a parte que vier alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência se o juiz assim determinar. Aquela história que eu disse no início, né, que o juiz, se verificar que há necessidade, ele manda juntar lá cópia do teor e da vigência da lei municipal, né, da lei federal, se for juiz, da lei estadual, se for juiz federal, né, enfim,
Mas isso é o juiz que vai verificar se ele entender que ele tem acesso àquela legislação, mesmo sendo municipal, mesmo sendo estrangeira, ou mesmo sendo de direito costumeiro, ele não exigirá que se faça a prova do teor e da vigência daquela legislação. Com relação ao direito estrangeiro, quase sempre o juiz vai ter que fazer isso, porque é muito difícil ele tomar conhecimento, dele ter conhecimento a respeito do teor e da vigência. Agora, com relação à lei municipal, estadual, a federal não, a federal todos os juízes devem ter, ou pelo menos presume-se que ele tenha que ter conhecimento a respeito do teor e da vigência daquela lei, ali que se está, ou daquela norma que ali se está tentando utilizar no processo. As provas, elas podem ser produzidas, gente, diretamente no próprio juízo, ou elas podem ser produzidas de que forma? Através de carta precatória, carta rogatória ou auxílio direto. Carta precatória, nós já tivemos a oportunidade de estudá-la, é a solicitação que um juiz de mesma hierarquia faz para outro, para que ele lhe pratique um ato processual. Por quê? Porque ele não tem jurisdição naquele local, naquele território que a prova deva ser produzida. A carta rogatória é solicitação para uma autoridade judiciária estrangeira. E o auxílio direto, nós estudamos lá no início, quando começamos a estudar o processo civil, lá artigos 22, 23 até 26, aí, até 25, 26 do Código de Processo Civil, nós vimos que existe uma cooperação tanto internacional quanto nacional. Então, os países, de uma forma geral, através de tratados, convenções internacionais e tal, se comprometem a prestar aí, contribuição, para facilitar a prática de determinados atos processuais. E no âmbito interno, essa cooperação também deve ser ampla, feita entre todos os integrantes do Poder Judiciário, seja entre Poder Judiciário Comum Estadual, Poder Judiciário Comum, seja Poder Judiciário Comum Federal, ou entre tribunais, por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho, com o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, tem que haver, gente, essa cooperação entre os órgãos judiciários. O que o legislador diz, aí no 377, é que existindo carta precatória, carta de ordem ou auxílio direto, por força do artigo 313, inciso 5, a linha B, haverá a suspensão do processo. Então, você requer uma carta precatória para ouvir uma testemunha, lá na comarca de São José do Rio Preto. O juiz poderá suspender o processo no prazo de até 1 ano, desde que essa carta foi requerida, desde que essa carta seja requerida antes da decisão saneadora. E aí, o juiz, se é uma prova que ele entenda ser interessante para os autos, ele vai ter que esperar primeiro produzir aquela prova, para depois fazer o julgamento. Normalmente o que se faz é que quando há o requerimento da carta precatória, tal, não se, mesmo que ela seja feita, e a lei diz que ela tem que ser feita antes da decisão saneadora, o juiz já não suspenderá imediatamente o processo, não, ele toca o processo, vai até a fase instrutória, produz as outras provas que são requeridas no próprio juízo, e aí no momento de julgar, se ainda não foi produzida aquela prova requerida por carta, aí ele suspende o processo e espera a produção da prova para que possa efetuar o julgamento, que é para não perder, ou seja, é para perder o menos, o menor tempo possível aí à espera do cumprimento dessa carta precatória, ou dessa carta de ordem, ou desse auxílio direto. E quero deixar bem claro também, gente, que todos no processo, inclusive terceiros, são obrigados a colaborar com o processo, porque todos estão submetidos à vontade geral. Nenhum direito é absoluto, sempre ele tem que dar espaço a um bem jurídico maior,
No momento, nós estamos observando aí, né, os decretos aí, de decreto federal de calamidade pública, os decretos estaduais, municipais, e inclusive confinando as pessoas, né, obrigando as pessoas a ficarem em suas casas. Ah, mas é minha liberdade de ir e vir. Não, a sua liberdade de ir e vir é um direito constitucional, desde que esse direito não acabe prejudicando um direito maior, que é o direito coletivo, né, da não infecção e tal. Então, também no processo, ninguém pode se eximir de colaborar. Por exemplo, se a parte ela tem lá um documento que seja necessário aos autos, ela é obrigada a exibir esse documento. Se o terceiro tem um documento ou uma coisa que seja necessária aos autos, ele também será obrigado a exibi-lo no processo. Por isso nós temos um procedimento chamado exibição de documento ou coisa, né? Que nós veremos mais adiante, que constrói lá um procedimento para que a parte seja obrigada a apresentar a coisa ou documento, e um outro procedimento também construído para que seja exigido do terceiro a apresentação do documento ou coisa, ou seja, é um procedimento chamado exibição de documento ou coisa. A parte, e quando eu digo a parte, tanto o autor quanto o réu, eles não têm a obrigação de produzir prova contra si mesmos. Assim como ocorre no processo penal, no processo civil também é assim. A testemunha, quando vai a juízo para fazer o seu depoimento, ela tem a obrigação de dizer a verdade, porque se descobrir que ela não disse a verdade, sabe o que vai acontecer? Bom, ela poderá ser processada, né, criminalmente, crime de falso testemunho. Agora, a parte, quando vai em juízo para prestar o depoimento pessoal, ela não é obrigada a confessar, né, circunstâncias que sejam desfavoráveis ao seu interesse, né? E por isso o legislador diz que a parte não é obrigada a produzir prova contra si, né? Isso por determinação do artigo 371, mas ela é obrigada a comparecer em juízo, a colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerado necessário e praticar ato que lhe for determinado. Então a parte não é obrigada a produzir prova contra si, mas ela tem que atender, né, os mandamentos judiciais sob pena de cometer aí o que chamamos de ato atentatório à dignidade da justiça ou até mesmo litigância de má-fé. O terceiro também é obrigado, né, por força do artigo 380, a colaborar com o juiz, né, com o juízo, colaborar com o processo, né, na descoberta da verdade real. Então, todos são obrigados a colaborarem para que o processo alcance, como já disse anteriormente, a verdade real, mesmo que seja admitida no processo civil somente a verdade formal. Resumindo, e para fechar aqui, né, essa parte introdutória das provas, é importante lembrar que a prova é a comprovação do fato alegado pelas partes. Só se faz prova de fatos, né, e assim mesmo, alguns fatos não precisam de prova, né? Conforme diz, fatos notórios, confessados, admitidos como incontroversos, e aqueles que podem ser identificados através da presunção legal. A prova, ela pode ser requerida pelas partes, e aí tem a fase de admissão, tem a fase de proposição, a fase de admissão, a fase de produção e depois a última, que é a da valoração. Quaisquer provas podem ser requeridas, desde que sejam moralmente legítimas. Se não forem moralmente legítimas, são provas ilícitas por força do artigo 5º, inciso 56 da Constituição. Mas mesmo assim, em determinados casos, mesmo a prova ilícita, ela pode ser utilizada, sempre para preservar bem jurídico maior. Uma vez a prova requerida,
o juiz vai observar se admite ou não. Se admitida, vai lá para a fase instrutória para a sua produção. O juiz pode, de ofício, determinar a prova que ele entender necessária. Apesar da prova ter que ser requerida pela parte, o juiz pode determinar, tal, e apesar das partes terem que provar aquilo que alegar, a oportunidade de se fazer a inversão da prova, na forma do artigo 373. Inversão legal, que a própria lei determina, ou a inversão convencional, aquela que as próprias partes elas podem fazer, na forma do artigo 373, parágrafo 3º do CPC. E vimos também que ninguém pode se eximir, né, aí em colaborar para a descoberta da verdade real. Nem as partes que integram o processo e nem mesmo terceiros. Se assim ocorrer, tem um procedimento chamado de exibição de documento ou coisa, que obrigará tanto a parte quanto o terceiro a colaborarem com o processo. E uma vez as provas produzidas, elas não têm um valor numérico, tá? Não estamos diante do sistema de prova legal, ou seja, não existe um peso para cada prova. Uma vez elas produzidas nos autos, o juiz é que vai fazer a valoração de cada uma. A isso chamamos do livre convencimento motivado. Bom, gente, em síntese era isso que nós tínhamos para falar com relação a essa parte introdutória, né, das provas. Vamos voltar a falar das provas, mas aí já de forma específica, ou seja, dizendo como as provas específicas, né, as provas típicas do processo, elas são produzidas nos autos. Como se produz a prova testemunhal, a prova depoimento pessoal, a perícia, a inspeção judicial, né, e assim por diante. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado, tá? E se inscrevam aí no canal, né? E também compartilhe, né, o conteúdo aí para aquelas pessoas, né, que tenham interesse em participar, né, desses modestos conhecimentos que aqui procuramos passar. Um abraço e até mais.